Hoje nós vamos falar sobre quanto cobrar por um projeto de arquitetura, de engenharia. Eu quero te dar aqui uma ideia do que eu penso, do que eu faço aqui no meu negócio. A gente sabe que é importante a gente acertar o preço dos nossos projetos, é isso que vai fazer a gente ter lucro, isso vai fazer a gente fechar mais projetos e também aumentar a percepção de valor do cliente conosco, né, com o nosso negócio. Então, eu vou te falar um pouco das minhas experiências aqui que eu tive. Eu tenho o meu negócio em uma cidade pequena, uma cidade de 8 mil habitantes, mais ou menos, e, e é uma cidade que está em desenvolvimento, tem bastante trabalho, sempre teve muita demanda de trabalho aqui. Eu não, também, assim, não trabalhei só na minha cidade, tenho duas cidades vizinhas aqui que também estão em desenvolvimento com essa faixa de habitantes. Então, eu estou servido com pelo menos ali 25, 35 mil habitantes em volta. Então, é poucos habitantes, mas como são cidades que estão em desenvolvimento, sempre teve muito trabalho aqui. E quando eu abri o meu negócio em 2016, eu já sabia, já entendia do mercado, eu já trabalhava aqui na cidade para um outro escritório, e eu sabia que eu, eu estava o mercado estava acostumado a pagar pouco por projetos, principalmente projetos de arquitetura e de engenharia. O mercado estava acostumado a pagar pouco. Por quê? Quem já estava aqui, os escritórios que já estavam nas cidades, eles cobravam pouco, mas também entregavam muito pouca técnica. Os projetos eram bem ruins, assim. Eram projetos, assim, só para você ter uma ideia, o projeto que era entregue para a obra era um projeto bem padrão, que era replicado para praticamente todas as obras. Então não tinha uma otimização de estrutura, não tinha em pensar na estrutura como um todo. Era feito bem padrão, tanto é por isso que cobrava pouco, né? O cara praticamente nem trabalhava em cima desse projeto e entregava de qualquer jeito. Praticamente não existia acompanhamento de obra também. Então esse era o meu cenário. É um cenário que pagava-se muito pouco para o projeto e se entregava um projeto de qualidade muito baixa. Então, o que eu fiz? Eu tive que entrar nessa briga por preço, digamos assim, né? No começo eu tive que entrar nesse valor médio de projeto, não tem jeito, para eu poder me colocar no mercado, né? Porque isso é importante você saber. O mais difícil é você se colocar no mercado, é você estar atuando. A partir do momento que você está no mercado, as coisas começam a acontecer. Então essa era a minha cabeça lá em 2016. Eu precisava estar no mercado. Então foi assim que eu comecei. Eu sabia já o preço que o pessoal cobrava. Comecei a cobrar o mesmo preço, mas eu comecei também a fazer um projeto muito superior ao que era entregue. Então eu comecei a detalhar os projetos estruturais melhores. Quando eu abri o meu negócio, eu ainda fazia projetos de arquitetura. Depois de um ano, mais ou menos, eu trouxe um arquiteto junto comigo para o meu negócio, que até hoje está comigo. A gente é parceiro até hoje. E, e aí eu entregava esse projeto completinho. Hidráulico, sanitário, projeto elétrico, projeto estrutural, projeto arquitetônico. A gente começou a fazer um trabalho de entregar valor mesmo para o pessoal aqui da cidade. E aos pouquinhos, isso chegou na obra. Aí na obra a gente começou também a fazer acompanhamento de obra, coisa que eu nem cobrava na época praticamente. Tomei bastante prejuízo no começo nesse sentido, porque hoje eu cobro, e cobro muito bem, acompanhamento de obra e os projetos, mas na época eu não conseguia, porque senão eu não ia ser contratado. Então a gente começou a fazer esse trabalho aos poucos, durante anos, e é, em, em, sei lá, talvez 3, 4 anos a gente estava já num status de sempre ser procurado pelo pessoal da cidade para fazer um orçamento e também, principalmente, porque assim, também é uma coisa importante. Quando o nosso projeto, que era um pouco mais bem detalhado que os outros, chegava na obra e a gente fazia o acompanhamento da obra, os pedreiros aqui da cidade, eles começaram a ver isso ali e começaram a indicar a gente também.
Então, porque aqui é muito comum o cliente primeiro procurar o pedreiro, não mais hoje eu não vejo tanto esse movimento, mas na época era assim. Porque o cara mais técnico praticamente era o pedreiro, não era nem o engenheiro ou arquiteto, entende? Então, é uma mudança que foi feita devagarinho. Então, o cliente buscava o pedreiro e aí esse pedreiro indicava nosso trabalho. Eu tive um cara aqui na cidade, o Jaime, que ele me indicou muito, um pedreiro dos mais antigos, até hoje ele trabalha ainda faz obras grandes aqui na cidade, e ele me indicou muito, esse cara me ajudou muito, porque ele viu que eu comecei a me interessar em entregar um trabalho melhor. E aí ele falava para os clientes dele, sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto aqui, acho que posso fechar esse tópico, que é como sair da briga de preço, é nessa ideia. Eu acredito que você vai ter que começar a entrar no mercado de uma forma, num preço mais constante. E assim, eu vejo que tem muita gente vendendo até curso, me aparece muito isso. Vendendo curso, que é fácil você faturar, que é fácil você ganhar dinheiro com engenharia, que é fácil. E assim, a gente, claro, a gente é técnico, a gente consegue ganhar um bom dinheiro, mas eu vou te falar que tem muito engenheiro que não consegue tirar um bom salário não, tá? E eu acredito muito por essa questão de não conseguir entregar um valor para o cliente. Eu acredito que é por causa disso. Então assim, faz parte dessa questão de você ganhar mais, você aumentar o seu valor para o mercado, né? E aí tá, vamos finalizar esse tópico, porque eu já comecei a divagar muito aqui sobre isso aqui. Vamos entrar no segundo tópico que eu preparei aqui para a gente trocar uma ideia, que é saber vender. Isso aqui é uma coisa que eu bato na tecla, eu falo com colegas, amigos meus, engenheiros também, que têm os seus negócios em outras cidades, a gente troca uma ideia. Essa é uma coisa que você precisa aprender e aprender rápido. Saber se vender. Quando você vai fechar um trabalho com um cliente, 85% da sua comunicação tem que ser, tem que ser simples, com clareza e sem ser técnica. E 15% técnica. E essa técnica ainda não é assim, é uma técnica só para mostrar que você sabe no sentido de eu sei resolver isso aqui, pode deixar comigo, digamos assim, né? E, e durante a venda, você não vai ficar mostrando serviço do sentido, pô, eu sei calcular essa viga, eu faço desse jeito, eu faço. O cliente não está nem aí para isso aí. A verdade é essa, ele não está nem aí para o que a gente faz, para o que a gente estuda, para o que a gente. A gente gosta disso, mas eles não. Eles, o que o cliente quer? Ele quer saber se a obra dele, se é o cara que vai investir, ele quer saber se aquela obra dele vai ter retorno financeiro, se o cara quer está construindo para morar, ele quer saber se essa obra vai ser segura, se essa obra vai fechar o orçamento que ele tem ali para construir essa casa. Se é um construtor também, ele quer saber de quantitativos, se esses quantitativos estão certos, se as coisas que estão lá detalhadas estão corretas, mas eles não querem saber como a gente faz. Então, isso é uma virada de chave muito importante, porque se você começar a ser muito técnico, ser o cara, né, o acadêmico, não vai dar certo. A verdade é essa, não vai dar certo. Isso é uma coisa importante também, que eu já disputei projeto, entre aspas, né? Já fiz orçamento para cliente que eu sabia que ele tinha feito um orçamento com outro engenheiro, que esse engenheiro até melhor do que eu, cara mais técnico do que eu, mas eu soube me vender, digamos assim, eu soube vender o meu trabalho melhor e ele fechou comigo. E muitas vezes até com um valor acima do que o outro colocou para esse cliente. Então, esse ponto é muito importante, tá? E assim, o como que é uma venda, né? Outra coisa, não tenta aplicar, assim, agora eu lembrei de uma coisa, assim, que eu estava conversando até com o Marlon, que é o arquiteto ali do escritório, a gente trabalha junto, né? Ah, esses dias ele estava nessa de querer a gente aplicar um script de vendas, querer ter um passo a passo para vender, né? E eu não acredito nisso. Eu nunca usei script de vendas.
eu gosto, é um assunto que me interessa muito, eu leio muito sobre isso, eu entendo como funciona uma venda, mas eu nunca apliquei um script de vendas para vender, eu nunca apliquei um passo a passo para vender. A venda é o tipo de habilidade específica que você desenvolve por si só. Você pode ler 1 milhão de livros de vendas, assistir 1 milhão de aulas de vendas, pode, enfim, fazer o que você quiser de estudo, teoria, mas a única coisa que realmente vai fazer você vender melhor é se comunicando, é vendendo, é batendo a cara, desculpa, repetindo esse processo várias e várias vezes. A primeira venda é um saco, cara. Você senta na frente do cliente, você está nervoso, você precisa às vezes fechar esse trabalho, você está ali muito tenso e com o tempo você vai soltando, vai sendo algo tão simples, habitual e no final é uma conversa que você tem com o cliente e você vai ali demonstrar os benefícios que ele tem para te contratar. Basicamente é isso que é a venda, né? Então, acho que esse ponto eu acabo ele por aqui. A gente vai para o terceiro tópico. E o quarto tópico, tem 4 tópicos esse vídeo. Agora a gente vai entrar no terceiro tópico. E o quarto tópico é um passo a passo do que você pode fazer para precificar corretamente. Eu anotei aqui como que a gente pode se destacar. Eu já falei um pouco nos outros tópicos, né? Mas eu vou falar aqui os 4 outros questões aqui que eu coloquei para apresentar para vocês. A questão de se destacar, como a gente se destaca? A gente precisa aumentar a percepção do cliente ao nosso trabalho. Como que a gente faz isso? É um ecossistema de coisas que a gente faz, na verdade, né? É na venda, é na apresentação de projeto, e esse projeto é o projeto que a gente vai aumentar a percepção de qualidade na obra, às vezes não é para o cliente, porque às vezes, assim, a verdade é que são poucos os clientes que entendem tecnicamente mesmo do que a gente está fazendo e que vai olhar o projeto detalhe a detalhe. Quem vai analisar esse projeto, quem vai ser o cara técnico do projeto vai ser o cara da obra. Então, o mestre de obra, o pedreiro. Então, a gente precisa ter um projeto bom, bem elaborado, para esse cara que está lá na obra conseguir executar de forma tranquila aquela edificação. Então, são várias coisinhas que aumentam a percepção de valor que a gente apresenta para o cliente. Não é uma coisa só, não é só o projeto, não dá para focar só no projeto. A gente é todo um ecossistema que eu chamo assim, são várias coisas, a venda, é o projeto, é a nossa comunicação durante a obra, nosso acompanhamento, mesmo que não vai ser engenheiro executor, como que tu vais fazer esse acompanhamento da obra? Então, assim, para dar um exemplo, eu presto serviço para escritórios de arquitetura e de engenharia que não fazem projeto estrutural. E aí eu vendo esse serviço para esses escritórios. Eu não vendo só o projeto estrutural. Eu acompanho a obra, após a entrega desse projeto estrutural, eu tenho todo um acompanhamento técnico online, por WhatsApp, por telefone, por e-mail, e a gente vai acompanhando daqui, né? Eu vou acompanhando daqui essa obra, a evolução dessa obra também. Então surgem dúvidas, eu estou ali respondendo essas dúvidas. Isso tudo faz parte de uma percepção que o cliente tem de você. Então, eu acredito que é essa questão de ecossistema. Outras coisas, assim, coisas bem pontuais que o cliente preza muito, tá? Prazo, você prometeu um prazo de projeto, dá um jeito de cumprir esse prazo. O pessoal, assim, o cliente, ele prefere, assim, o teu projeto pode não estar 100%, mas se tu peca no prazo, tu vais perder às vezes esse cliente. Quantitativo, esse é um ponto assim que é bem importante. Se o quantitativo está errado, tu perde muita credibilidade com o cliente, mas muita mesmo. Vai por mim, eu já pequei em quantitativo aqui no meu escritório, a gente já deixou passar às vezes umas questões de quantitativo e a gente perde muita autoridade com o cliente ou com a obra por quantitativo. E eu acho que esse ponto a gente pode finalizar ele por aqui. Existem várias outras coisas que a gente pode desenvolver, mas esses são os pontos principais que eu acredito, tá? Então agora vamos para a última parte aqui do vídeo, que é o tópico 4 que eu separei aqui para a gente conversar,
que é como precificar corretamente nossos projetos. Então, agora um passo a passo, um apanhado geral do que a gente conversou até aqui, e agora um passo a passo de como precificar corretamente. Então, o primeiro passo que a gente tem, comece pelo valor de mercado. É o que eu falei lá no início do vídeo, né? Que você vai ter que se balizar pelo mercado, não vai ter jeito, principalmente se você não tem nenhuma reputação ali onde você vai trabalhar, na cidade que você vai trabalhar ou no ramo que você vai trabalhar, você vai precisar precificar pelo valor de mercado. Começar por isso. E aos poucos você vai ganhando o corpo, vai conseguindo ganhar o mercado. Segundo passo, encha a agenda primeiro antes de querer aumentar o preço. Então você vai começar a ter volume de projeto. E aí, com o tempo, aos poucos você vai encher sua agenda. Vai ter 1, 2, 3 meses de projeto engatilhado. Aí você começa a pensar em querer aumentar o preço do seu projeto. É assim que eu faria. Eu acredito que é o melhor formato, é a melhor forma que você pode fazer. Encheu a agenda, você vai ter uma demanda, você vai começar a criar uma demanda natural. Como é que eu posso te explicar aqui? A demanda vai ser alta para você, porque você já está com 3 meses de projeto, você começa a ficar mais tranquilo agora também, e você pode errar um pouquinho, entre aspas, na sua precificação. Você pode botar um valorzinho mais alto, porque você tem uma demanda mais alta. Então perder um orçamento muitas vezes não é o fim do mundo. Diferente do começo, em que você precisa começar a ter volume, criar corpo e criar nome no mercado, né? E aí entra o terceiro passo, que é aumente a demanda. Esse item ele depende do item anterior, né, que automaticamente você enchendo a sua agenda, você vai criar uma demanda ali para você. O quarto passo, reinvista. O que é esse quarto passo? É muito importante, a gente começa a ganhar um dinheirinho, a gente começa a ganhar dinheiro, e aí a gente acaba se pensando o seguinte, pô, agora eu já estou ganhando um dinheiro bom, eu já estou com meus clientes aqui, a gente acaba se acomodando. E aí que eu acho que a gente tem que estudar mesmo. Quando a gente está com essa agenda cheia, quando a gente está conseguindo botar um pouco mais de preço no mercado, é que a gente precisa reinvestir no nosso conhecimento, na nossa comunicação, em tudo isso aí, em todo o desenvolvimento pessoal nosso, para conseguir ir para um nível acima. É aqui que a gente vai chegar num platô, que a gente vai ter nosso... Porque assim, tem uma questão também de preço, que o último item é suba o ticket, né? Mas existe um teto para subir esse ticket, não adianta. Não vai conseguir cobrar um valor absurdo pelo teu projeto em algum momento. Em algum momento isso vai chegar ao teto, vai chegar no teto do projeto, no valor de projeto, que naturalmente as pessoas vão parar de fechar com você. Então, você tem que descobrir qual que é esse valor justo. Cada mercado, cada local é uma coisa diferente. Vai depender também da percepção das pessoas do seu trabalho, em pagar você para fazer isso, né? Mas existe um teto. Então, assim, o que eu te recomendo fazer? Continue trabalhando, estudando, reinvestindo no seu negócio, reinvestindo na sua pessoa como técnico, que com certeza, aos poucos, com o tempo, no longo prazo, você vai faturar muito, tá certo? É o que eu acredito, é o que eu segui até hoje, é o que eu fiz e faço até hoje. Acredito que no vídeo de hoje era isso que eu queria passar aqui para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas, talvez uma dúvida de vocês. E interajam aqui comigo, conversem aqui comigo, mandem suas dúvidas, mandem ideias, sugestões de vídeos, coisas que vocês gostariam de saber. Me contem um pouco mais, vamos criar uma comunidade aqui, uma comunidade de valor para nosso ramo da construção civil. Aqui embaixo também eu vou deixar o link da minha newsletter. Toda semana eu coloco um conteúdo novo lá, conteúdos bons, tá? Que
eu extraio o melhor que eu posso aqui de tudo que eu estudo, de tudo que eu já vivi, eu coloco tudo lá para que você também possa utilizar isso no seu negócio ou na sua vida aí como engenheiro, como arquiteto. Beleza? Então é isso, até mais.